Crimes de Autor, ou Roman de Gare, de 2007. O diretor Claude Lelouch não é muito de fazer filmes de suspense, mas quando começou a pensar nesse roteiro que coescreveu, queria um filme sobre um crime perfeito, cuja perfeição estivesse não no fato de matar a vítima, e sim de levá-la ao suicídio. Assim surgiu Crimes de Autor ou Roman de Gare. A trama começa em preto e branco em Quai des Orfèvres, que é uma homenagem ao thriller de 1947 do diretor Henri-Georges Clouzot. A escritora Judith Halitzer está sendo inquirida pela polícia, pois é suspeita de 2 possíveis assassinatos, sendo um deles o do seu escritor fantasma. As explicações de Judith geram um flashback para uma vinícola no interior da França, anos atrás, onde ela estava imaginando muitos cadáveres e um presidente dos Estados Unidos morto, para a história de seu livro chamado Crimes de Autor, ou Roman de Gare. Em seguida, a história vai para o futuro, quando Judith está sendo entrevistada em um programa de TV como uma dos 4 maiores autores de best-sellers da França e é questionada pelo crítico sobre o salto de qualidade literária entre o seu romance anterior, Crimes de Autor, e o recém-lançado Deus é Outro. Temos então um pequeno sinal daquilo que é apontado na sinopse do filme. O sucesso atribuído a Judith pode não ser exatamente dela. Como criador de uma história, o escritor é uma espécie de Deus, e nesse caso, o título do livro que será o grande sucesso é sugestivo e entrega a realidade. O escritor fantasma expressa com o título a sua revolta e reivindica o seu reconhecimento. Mas Judith não percebeu. Ela não parece entender as nuances de um grande escritor. Em um novo corte, passamos a acompanhar a notícia informando sobre a fuga de um pedófilo assassino, que está deixando todos em pânico. O noticiário está no rádio de um carro em alta velocidade, dirigido por Pierre, que pode ser o próprio criminoso, pode ser um professor que desistiu da vida em família e de seu emprego, ou pode ser o escritor que escreve secretamente os livros de sucesso assinados por Judith Halitzer, ou pode ser todos eles. Em outro carro está o casal ou ex-casal, Huguette e Paul, brigando sem parar, indo para a casa da família de Huguette, onde Paul será apresentado como um novo membro da família. Talvez seja apenas para fazer felizes os pais da noiva, pois o clima entre eles não sugere muito amor. Os caminhos de Pierre e Huguette se cruzam quando Paul a abandona, à noite, sem nada em uma parada no meio da rodovia. Pierre tenta lhe dar uma carona e depois de muita hesitação Huguette aceita, mas pede para que Pierre faça parte da sua ficção. Ele se passará por seu noivo, ainda que Pierre seja uma figura improvável que nada tem a ver com o príncipe que ela descreveu durante tanto tempo à sua família. O que se tem quando chegam à fazenda absurdamente rústica dos pais de Huguette é uma mistura de comédia de erros e de suspense. Afinal, trata-se de um homem que ela nunca viu, em um momento de tensão pelas buscas ao pedófilo assassino. E na fazenda vive sua filha, que logo se aproxima do suposto noivo. Apesar de assassinos em série e ameaças recíprocas de morte entre 2 personagens, Crimes de Autor mantém um tom bastante leve e brincalhão, que vai contra seus elementos no ar. Seu título original, Roman de Gare, refere-se aos romances policiais populares vendidos nas estações de trem francesas, o que sugere que não haverá grandes aprofundamentos morais ou literários, e honrando esse gênero, o filme dá voltas e mais voltas com identidades falsas e desorientações surgindo aqui e acolá. Mas as surpresas da trama não são difíceis de desvendar. O roteiro é, na verdade, mais lúdico do que incrivelmente perspicaz, mas é muito atraente e divertido. A sutileza técnica de Lelouch e o apelo de seus 3 atores principais se mostram bastante irresistíveis. Quando vi pela primeira vez, fui fisgada pela trama, mas em revisitas, me senti seduzida pelos personagens. Que trio!
Lelouch é um conhecido estilista visual em suas produções, mas nesta empenhou esse talento para cenas iniciais na região da Borgonha, para cenas do veleiro, principalmente navegando próximo à ilha de Elba, onde o escritor fantasma é tratado possivelmente como um prisioneiro, e para a fazenda de Huguette. No restante do filme, o que importa são a trama e subtramas. Claude Lelouch não precisa de apresentação alguma. Crimes de Autor foi seu 41º longa. Ele já queria fazer um filme de suspense e teve a ideia do roteiro quando viu uma mulher sendo abandonada em um posto de gasolina, na beira da estrada, exatamente como acontece no filme. Só que o homem voltou para buscá-la. Por se tratar de um tema bastante diferente de suas obras anteriores e querendo que a obra tivesse uma trajetória sem o peso de seu nome, usou o pseudônimo de Hervé Picard para assinar sua produção. Mas ele foi desmascarado um pouco antes da estreia no Festival de Cannes. Mas na versão em DVD foi mantido um agradecimento ao inexistente Hervé Picard. A produção foi um grande sucesso em seu circuito, e Lelouch foi convidado a reescrever o roteiro para uma adaptação americana, mas recusou, afinal o filme estava exatamente da forma como ele o imaginara e não precisava ser refilmado. A forma como a figura de um escritor é usada como aquele que escreve o destino é muito interessante e assombrosa. Um escritor pode de fato direcionar fatos da vida de pessoas próximas para se tornarem parte de uma ficção lucrativa? Isso é talento ou falta de imaginação? De qualquer forma, o suposto escritor fantasma explica ao Huguette, quando lhe dá carona, que escritores são como predadores. E ele abordou porque viu o potencial dela para ser uma boa personagem em um livro ou talvez uma boa vítima. O diretor não apelou para convenções cinematográficas e escalou como seu protagonista Dominique Pinon, um sujeito aparentemente sem atrativos físicos, mas que tomou conta de toda a trama, e quando percebemos, já conquistou toda a nossa confiança e estamos totalmente à mercê do que ele vai contar e revelar. Não há trilha sonora original. Basicamente há músicas do próprio ambiente, como a que toca no rádio e na cafeteria, dando um ar mais naturalista e alguns sons de atmosfera em momentos de retenção de atenção para o desenvolvimento do suspense. Para quem gosta de suspenses inteligentes e leves, com toques de humor e paisagens deslumbrantes, deve procurar por Crimes de Autor. Um bom filme para você!